Está cansado das suas impressões falharem ou ficarem cheias de stringing, aquela famosa teia de aranha? Então vem comigo que eu vou te mostrar como você pode converter a sua impressora Bowden em uma Direct Drive gastando muito pouco ou nada. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, eu sou designer de produtos especializado em manufatura aditiva e design generativo. Antes de nós começarmos essa jornada, eu preciso primeiro falar um pouco do processo de impressão para que as pessoas que não conheçam como funciona entendam a diferença entre Bowden e Direct Drive. A impressão 3D funciona levando um filamento, empurrando um filamento através de um bico quente, muito similar a uma cola quente, aquela pistola de cola quente que a gente está acostumado a ver por aí. Existem duas formas da gente levar o filamento até o bico quente. Uma é a Bowden, um sistema imóvel, um sistema que fica parado, tracionando esse filamento até o bico de impressão. E temos também o Direct Drive, que é um motor que fica acoplado à cabeça de impressão, se movendo junto a ela. Eles têm vantagens e desvantagens, e a gente vai entender quais são elas aqui nesse vídeo. O sistema Bowden, ele é bem interessante porque ele deixa a cabeça de impressão, deixa o carrinho de impressão mais leve, porque você não tem que ter o motor ali junto com ele. E isso é bem interessante porque você consegue fazer impressões mais rápidas sem ter aquele efeito de ghosting que a gente chama, que é quando você tem a inércia do motor se locomovendo, como está aparecendo aqui atrás, influenciando ali na qualidade da sua impressão. Mas isso pode ser bom, pode ser ruim, porque o Bowden tem também os lados negativos. Você tem que trabalhar no Bowden com uma retração um pouco maior, pela distância que o filamento precisa percorrer até chegar no bico de impressão. E o que é retração? Retração é o processo de puxar o filamento de volta para que ele não interfira na sua impressão. Então, quando você está movendo de um ponto para o outro que vai ser impresso, você precisa puxar esse filamento de volta para que a cabeça de impressão, o bico de impressão, chegue nesse outro ponto e faça a impressão ali. O sistema Direct Drive, como está aqui atrás de mim, ele funciona com o motor acoplado ao bico de impressão. Ele está junto do carrinho e vai se locomover ali durante a impressão. Isso é bom porque você consegue ter uma retração muito menor, então você não precisa puxar tanto o filamento para trás para você conseguir fazer a sua impressão, e você também consegue ter uma confiabilidade maior na sua impressora, já que você não precisa ficar puxando o filamento para dentro e para fora grandes distâncias para que você consiga realizar a impressão. Isso é muito interessante porque a impressora fica um pouco mais confiável, porque as impressoras Bowden tendem a ter uma necessidade maior de retração, e por isso ocorrem entupimentos e dificuldades relativas ao processo de retração, que é maior. Então você tem também os famosos strings, que são aquelas teias de aranha que vêm do sistema Bowden por essa distância de retração. Já o sistema Direct Drive consegue resolver isso melhor. Porém, como você tem ali o seu carrinho de impressão mais pesado, você vai acabar tendo uma inércia maior, o famoso ghosting, se você quiser imprimir numa velocidade um pouco maior. Isso pode ser interessante para você ou não. Então vamos lá começar a fazer o processo. Primeira coisa, antes de começar qualquer tipo de alteração ou upgrade na sua impressora, você precisa fazer benchmarks, fazer modelos, imprimir modelos para que você possa comparar a qualidade que você está hoje para a qualidade que você vai estar depois de fazer essa alteração na sua impressora. Senão você não vai ter parâmetros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi imprimir um benchmark, que é que tem vários tipos de aspectos que eles são tratados ali, nesse benchmark, nesse modelo: bridging, retração, suporte, detalhes ali de escrita, então precisão, tolerância. Então eu vou deixar o link desse modelo aqui na descrição, você pode imprimir. Antes de você fazer qualquer alteração na sua impressora, isso vai dar uma base para você comparar. E é importante que você não mude as configurações de impressão, porque senão você vai perder o seu parâmetro. Com os meus benchmarks feitos, eu fui procurar os adaptadores para que eu pudesse colocar a minha extrusora no meu carrinho de impressão. Eu não queria
que ela fosse totalmente de plástico. Então eu procurei alguma coisa que aproveitasse a parte de metal dela para ter uma maior estabilidade. Infelizmente eu não achei, porque eu tinha comprado uma extrusora BMG, que é uma extrusora de engrenagem dupla, que é muito favorável para esse tipo de conversão, né? Esse tipo de impressão, que é Direct Drive, mas que também vale muito a pena você investir nisso para a sua impressora Bowden. Então, por volta de 70, 80 reais você consegue comprar num site tipo Banggood da vida. E não tinha o modelo que eu queria. Então eu fui no GrabCAD e achei a cabeça de impressão da minha impressora e comecei a modelar. Eu fui muito confiante, achando que aquele modelo estava 100% certo. E mais pra frente vocês vão ver que não estava e eu tive diversos problemas por causa disso. Então é sempre bom vocês conferirem as medidas e terem certeza que está tudo certinho antes de vocês adotarem qualquer tipo de modelo para fazer a conversão da sua impressora. Porque se você começar o processo e você precisar imprimir outro, você vai ter que montar a sua impressora de novo, caso você não tenha outra impressora, e isso é muito chato e muito trabalhoso. Tá? Então eu decidi modelar mesmo, utilizando esse CAD, né, esse CAD que eu achei no GrabCAD, e fazendo a adaptação ali para que eu pudesse botar minha extrusora junto com o carrinho de impressão. Depois que eu modelei a minha peça, eu fui então imprimir. E para imprimir ela, eu utilizei o filamento de PETG com grafeno que eu tinha um pouco aqui ainda do projeto da luminária, da Volt 3D, um filamento bem resistente, bem legal. E eu imprimi ele utilizando 70% de enfio, o que é necessário para esse tipo de projeto, porque você precisa ter uma rigidez maior da sua peça e também uma resistência mecânica boa. Vale notar aqui, gente, que não é aconselhado vocês usarem o PLA, porque ele é um filamento que tem uma temperatura de serviço, uma temperatura de trabalho ali baixa, né? São por volta de 50 graus, ele já começa a deformar se ele tiver sobre estação mecânica. Então utilizem o PETG, o ABS ou algum outro polímero que tenha uma temperatura de serviço maior e uma boa rigidez também, para que a sua peça não flexione durante a operação. Uma coisa que vocês têm que ter certeza antes de começarem a fazer esse processo é que vocês tenham os cabos com o tamanho correto para que vocês consigam fazer a adaptação, né? Porque uma coisa é o Direct Drive, que vai até lá em cima, né? A extrusora vai até lá, então o cabo que liga a extrusora na placa-mãe precisa ter esse comprimento e geralmente ele não é tão grande. Então às vezes vocês vão ter que comprar um cabo um pouco maior, que também não é nada caro. Às vezes 10, 15 reais você já consegue um cabo desse. Vou deixar aqui na descrição também um site chamado Acelera 3D, onde eu sempre compro meus produtos de eletrônica e voltados para impressão 3D. Eles têm bastante coisa lá, é bem legal o site, um atendimento muito bom. E eles não estão me pagando para falar sobre isso, eu gosto muito do site, por isso estou indicando. Com tudo impresso, a extrusora aqui que eu tinha comprado já, eu comecei a montagem. E essa, sem dúvida, foi a parte mais difícil. Porque, como eu falei para vocês, eu tive um problema com o meu CAD. O CAD que eu baixei lá, que era referência do carrinho de impressão, ele não estava 100% certinho. E eu tive que começar a fazer adaptações. Eu tive que começar a trabalhar naquele modelo para que ele encaixasse ali um pouco melhor. Isso porque eu não queria montar minha impressora de novo, alterar meu modelo para imprimir e recomeçar o processo. Eu preferi tentar adaptar o que eu tinha, utilizando o ferro de solda, utilizando lixa, enfim. Fui utilizando o que eu tinha aqui para fazer a adaptação ali, conseguir se encaixar e depois eu imprimi já o meu adaptador, né, o meu suporte ali do Direct Drive atualizado e corrigido. E isso foi muito trabalhoso. É importante que vocês saibam que esse processo ele não é 100% garantido. Vocês vão precisar experimentar, vocês vão precisar passar por certos apertos que é normal da impressão 3D. Então, tenha calma na hora que você vai fazer isso, porque é um processo realmente um pouco complexo e precisa de experimentação. Então, às vezes, vale a pena você testar, voltar atrás, imprimir de novo e ir aprendendo com o processo, porque eu acho que isso de você tirar o conhecimento desse processo é a maior coisa que você vai ganhar. O maior upgrade que você vai ganhar aqui fazendo esse processo é o conhecimento sobre impressão 3D.
Em paralelo, eu fui calibrando a minha extrusora. Antes eu tinha uma extrusora que era direta, ela não tinha uma engrenagem de redução, e agora essa extrusora é uma engrenagem com redução, de 4:1, se eu não me engano, algo assim. Então ela vai precisar de muito mais passos para poder transportar a mesma quantidade de material. Para isso você precisa fazer uma calibração de steps. Então você vai mandar a sua impressora extrusar 100 milímetros e você vai medir quanto ela fez. No caso, a minha ela fez por volta de 25 milímetros, que dá 2,5 centímetros. Então eu tinha que aumentar de 100, que eram meus steps, para 400. Né? E isso você vai fazer uma regra de 3. Você vai ver de acordo com quanto que a sua impressora vai extrusar ali e vai fazer a multiplicação para que chegue aos 100 milímetros. Esse é um processo extremamente importante, porque senão você vai ter muitos problemas de fluxo se isso não estiver certinho. Uma outra coisa que é muito importante é que você confira seu firmware. Às vezes a sua impressora tem uma extrusora inversa, ela está numa configuração que quando você botar essa outra extrusora, se você mudar por acaso a extrusora, você vai precisar inverter a direção do seu motor. Tá? Eu não vou explicar isso aqui, vocês podem achar esse tipo de tutorial em outro lugar, mas se atentem a isso, que você vai precisar ir no Marlin ou no firmware de vocês e inverter a direção da sua extrusora. Com a impressora funcionando, eu comecei a imprimir alguns cubinhos de calibração. Né? São cubinhos nada mais nada menos para ver se está tudo funcionando, se ela está se movendo, se está tudo certinho. E logo eu percebi que eu tinha algum problema ali de umas bolinhas que estavam aparecendo na impressão. E a minha impressora também não estava tendo um alinhamento certinho ali do filamento descendo. Eu comecei a fazer uns ajustes e foi aquele processo de vai e volta, testando, até que eu consegui chegar num resultado legal. O suficiente para que eu conseguisse terminar o vídeo e depois criar uma nova peça adaptada, porque a minha extrusora não está alinhadinha ainda com a cabeça de impressão, com o bico de impressão. Isso gerou alguns problemas. Mas a princípio deu tudo certo do processo. Então depois eu imprimi o mesmo benchmark que a gente tinha feito lá no começo para comparar a diferença de um para o outro. É claro que a forma que a impressora está agora é adaptada, né? Não está 100% como vai ficar, porque eu vou ter que imprimir de novo o adaptador ajustado para que fique tudo certinho. A ideia desse vídeo não é dizer para você que um é melhor que o outro, o Direct Drive é melhor que o Bowden ou vice-versa. Sim, te mostrar o processo, te mostrar as dificuldades que você vai ter para que você saiba como fazer esse processo e se vale a pena para você ou não. Mais do que chegar no final e falar, olha, como é que ficou, está muito melhor. A ideia aqui é te passar o conhecimento para que você julgue e faça por você mesmo se você tiver vontade, principalmente de aprender e entender um pouco mais sobre impressão 3D. Eu estou satisfeito com o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa jornada. Eu achei que seria até uma coisa um pouco mais complicada quando eu comecei a estudar sobre isso. Hoje eu vejo que é possível você fazer a conversão e ter um bom resultado. Eu acredito que em breve eu traga mais conteúdo sobre isso, uma evolução desse processo, já mostrando o adaptador ajustado. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você deixe seu like. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então é um canal pequeno. Eu preciso muito da sua ajuda para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas que, como você, gostam desse tipo de conteúdo, de impressão 3D, modelagem, por aí vai. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora e até a próxima. Tchau, tchau.